Olá, meu nome é João e o tema escolhido pelo nosso grupo para a apresentação foi realidade virtual, um tema que se torna cada dia mais presente no nosso cotidiano e se torna cada vez mais importante seu entendimento. Comigo, no grupo, temos Lucas Manrich, Vinícius Manrich, Lucas Mariano e Gabriel Labs. Os temas abordados pela nossa apresentação são 4 tópicos, sendo o primeiro o significado de realidade virtual e um aprofundamento do que ela é, realidade virtual e realidade aumentada, abordando suas diferenças e compreendendo melhor a realidade aumentada, o conceito de realidade mista e suas aplicações no mundo atual e história da realidade virtual, desde a sua criação e primeiros conceitos que eram extremamente diferentes do que temos hoje em dia, até o desenvolvimento do que nós conhecemos por realidade virtual e aplicamos atualmente. Bom dia, eu me chamo Lucas Manrich e estarei apresentando para vocês o que é realidade virtual. Bem, também chamada de VR, é um mundo digital onde qualquer pessoa fica completamente imersa nesse mundo. Para conseguir adentrar nele, são usados alguns dispositivos técnicos, como óculos, lentes ou fones. E é claro, um software que crie e possibilite a experiência. Dentro desse mundinho, o usuário consegue olhar ao seu redor, se movimentar para quaisquer direções, que o software fará com que as imagens 3D se ajustem em tempo real, proporcionando uma experiência totalmente imersiva e realista para quem estiver utilizando. Boa noite, meu nome é Vinícius Manrich e eu vou dar uma explicada agora sobre o que é a realidade aumentada, ou simplesmente RA. A realidade aumentada é uma tecnologia que combina elementos virtuais com o mundo real, através de dispositivos como smartphones, tablets e óculos especiais. Diferente da realidade virtual, que acabou de ser explicada, onde você é imerso em um ambiente completamente digital, a realidade aumentada coloca camadas de informação digital sobre o que você está vendo no mundo real. Para utilizar a realidade aumentada, normalmente você precisa de um dispositivo com câmera e tela. Esses dispositivos capturam a imagem do ambiente do real e em tempo real sobrepõem elementos digitais, como gráficos, sons ou dados. Isso pode ser feito através de aplicativos móveis, como jogos, que adicionam criaturas digitais ao seu ambiente, ou ferramentas profissionais que sobrepõem informações técnicas em equipamentos. Exemplos de uso a gente tem 3 grandes exemplos, que são entretenimento, educação e indústria. Onde entretenimento, um dos mais populares, foi um jogo recém-lançado chamado Pokémon GO, onde jogadores encontram e capturam personagens virtuais no mundo real. Na educação, existem aplicativos que mostram modelos 3D de órgãos humanos quando você aponta o dispositivo para uma imagem específica em um livro de biologia. Já na indústria, técnicos de manutenção podem usar óculos de realidade aumentada para ver instruções passo a passo sobrepostas diretamente em máquinas. Então agora puxando para o nosso próximo slide, que talvez já tenha ficado claro, que é a diferença entre a realidade virtual e aumentada. A primeira diversidade que a gente consegue ver é a imersão total e o enriquecimento do que é real. Enquanto a realidade virtual cria um ambiente totalmente digital e imersivo, isolando você do mundo real, a realidade aumentada enriquece o ambiente real com elementos digitais. No VR, você coloca um headset e é transportado para um universo diferente. Na realidade virtual, você continua vendo o mundo ao seu redor, mas com camadas adicionais de informação. E outra diferença que a gente pode ver são as aplicações e ferramentas, onde na realidade virtual você precisa de equipamento como headsets e VRs e controladores para ter a melhor experiência possível. Já na realidade aumentada, dispositivos comuns como celulares e tablets já são bastante para isso. Então, fica o próximo slide para vocês. Continuando, vamos falar agora um pouco sobre realidade mista. Bem, o que é realidade mista? Além dos dois tipos apresentados anteriormente, existe também a realidade mista, que se trata de uma mistura entre a realidade virtual e a realidade aumentada. Nela, objetos do mundo digital interagem junto a objetos do mundo real. Um bom exemplo disso é o óculos recém-fabricado pela Apple, o Vision Pro,
que possibilita com que você viva sua vida naturalmente enquanto acessa um vídeo no YouTube, por exemplo. A realidade mista utiliza o poder da computação gráfica, câmeras, sensores, processadores e muitas vezes recursos de inteligência artificial para processar e armazenar o mundo em 3 dimensões. Bom, e agora nós vamos falar um pouco sobre a história, como começou a realidade virtual e o conceito. Bom, o conceito de realidade virtual é algo que está na cabeça da população há muito tempo. Porém, mesmo assim, foi em 1838 que se deu origem ao primeiro experimento desse tipo. Naquele ano, o britânico Charles Winston criou os óculos estereoscópicos, que usavam espelhos na frente dos olhos com uma pequena angulação na lente. O efeito que criava era uma pequena ilusão de volume e imersão, como um exemplo esse vocês estão vendo na imagem aqui. O experimento só veio a crescer mesmo em 1859, 21 anos depois da criação. Naquela época, o físico e poeta Oliver Wendell Holmes ficou encantado pelo experimento e decidiu fazer um aprimoramento nele. Diferente de hoje em dia, aqueles estereoscópios eram bastante acessíveis e comuns para a época. Eles foram cair no esquecimento apenas em 1850. Na época, rádio e outras formas de comunicação foram crescendo. Em 1935 havia sido publicado um conto de ficção científica chamado Os Óculos de Pigmalião. Foi publicado por Stan Wimble. No livro, ele descreveu um óculos que entrega um mundo surreal, que combinava hologramas, sons, cheiros, de uma forma que aparenta ser um projetor individual, ou seja, cada um conseguia ter uma experiência única. Uma das primeiras marcas da realidade virtual veio na década de 60, com a criação do Sensorama, por Morton Elling. A máquina era essa aqui, que vocês estão vendo aqui. A invenção lembrava mais ou menos um fliperama e entregava uma mistura. Tinha uma cadeira que se mexia, óculos com visores alto-falantes e até odores para simular ainda melhor a experiência. A realidade virtual, como a gente conhece hoje, começou a sair do papel na década de 90, principalmente com games e com a fabricação de dispositivos e arcades, utilizando a tecnologia do grupo Virtuality. Em 93, a SEGA anunciou um headset para o Mega Drive e alguns jogos. Só que, infelizmente, nunca saíram do protótipo. Em 95 foi a vez da Nintendo. Apresentou ao mundo o ambicioso Virtual Boy, com um formato fora do convencional e até mesmo gráficos 3D. Só que, infelizmente ele é considerado por muitos o maior fracasso da história da empresa. Ele tinha uma biblioteca ruim, causava dores de cabeça e, para piorar, ele era muito desconfortável de ser usado. E como se pode se ver, os projetos da época eram isso: fracassos, fracassos e fracassos. Para ela realmente funcionar, estava longe ainda e não tinha tecnologia suficiente. E isso veio acontecer apenas 20 anos depois. Em 2012, Paulo Luckey iniciou o financiamento coletivo da primeira versão do Oculus Rift. A ideia foi tanto sucesso que o jovem ia aparecer até na capa da famosa revista Times daquele ano. Em março de 2013, mais ou menos um ano depois, o primeiro kit foi lançado oficialmente e começou a ser enviado para todos os apoiadores que haviam apoiado o projeto. E a partir desse lançamento, as empresas começaram a desenvolver e lançar jogos para ferramentas do tipo para realidade virtual. Hoje discutimos o que é realidade virtual e realidade aumentada, a diferença entre as duas, a definição de realidade mista, junto da história da VR até os dias de hoje. Exploramos o funcionamento dessa tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço nas mais diversas áreas, assim como a realidade mista e aumentada. A realidade virtual oferece possibilidades ilimitadas. Ela não apenas nos permite experimentar novas realidades, mas também redefine como interagimos com o mundo e uns com os outros. Muito obrigado por sua atenção. Finalizamos por aqui.